Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos irmãos vieram receber o milagre do Senhor nessa noite? Digam amém. Amém. Quantos vão sair daqui com a bênção? Digam amém. Amém. O Senhor é fiel e com certeza Ele tem um milagre fresquinho para cada um de nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do retorno. O Senhor se encarrega de devolver a cada um mediante o seu próprio esforço, mediante a sua liberação. Eu trouxe aqui uma historinha, os irmãos vão me ver contando muitas histórias aqui. Tem uma história de missionários que um certo reverendo de uma igreja com sede na Sri Lanka, e eles também tinham na Índia, foi um certo dia até os Estados Unidos, e chegando lá, ele teve um apanhado geral de como é que andava as congregações, e um caso deixou ele assim, comovente. Ele ficou sabendo que uma senhora, já com uma idade avançada, sustentava em tempo integral um missionário na Índia. E ele então foi ter com ela. Assim ele pegou o endereço direitinho. Quando ele chegou num determinado bairro, ele supôs que fosse um bairro de casas nobres, de casas bem elegantes, e de fato até tinham. Mas uma casa bem humilde, num cantinho da rua, era exatamente a casa dessa senhora. Aí ele entrou, aliás, ele bateu na porta, ela veio atender com muita graça, com muito jeito. Reverendo, eu fiquei sabendo que o senhor estava por aqui, e eu sabia que o senhor viria me visitar. Eu recebi em espírito que o senhor passaria por aqui. E aí ele foi entrando e meio que pedindo os móveis. Ela estava com tudo muito arrumadinha, aquela mobília simples, porém bem arrumadinha, bem limpinha, mas eram coisas assim bem antigas até e simples. E ele, assim com um ar de curioso e querendo saber dela, de repente ele virou para ela e perguntou assim: mas irmã, eu estou vendo que a senhora sustenta um missionário nosso e que a senhora banca ele em tempo integral, quer dizer, todos os passos dele a senhora está bancando. Ela falou: olha, reverendo, não é bem assim. Eu, na realidade, eu banco 4 missionários. Esse é apenas um deles. Eu tenho um missionário na África, na Ásia, no Japão, e tem um na Índia, que é exatamente esse. E eu vou contar para o senhor aqui, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sempre devolvi os 10% ao Senhor. E aconteceu que Deus fez um milagre em uma pessoa que eu nunca tinha visto. Antes de morrer, fez um testamento e doou para mim uma mansão. Essa que está aqui do lado da minha casa. Essa mansão é minha. E aí, a renda do aluguel, juntado com as economias que eu já tinha, porque meu dinheiro foi prosperando à medida que eu fui dando os 10%, o dinheiro começou a sobrar muito. E aí eu resolvi fazer o seguinte: aí eu peguei logo mais 3 missionários com a sobra do dinheiro e comecei a dar. E eu observei que o dinheiro começou a sobrar. E aí eu comprei, chega aqui na janela, e ela mostrou um campo com mais de 10 casas belíssimas, e todas eram de propriedade dela. Essa mensagem traz para a gente uma singular mensagem. Ao final, ela inclusive encerra dizendo que, olha, para mim, na idade que eu tenho, toda a minha vida eu vivi do lado desses móveis e nessa casa. Então, para mim, tudo que eu preciso para esse corpo velho está aqui. O sustento que essas casas me dão possibilitam ir nos 4 cantos da terra e colocar pessoas. Eu não posso me pregar, mas eu posso, através dos recursos que Deus tem me dado, colocar pessoas. Então eu quero levar para a igreja nessa noite que, se nós nos dispusermos a devolver para o Senhor os 10% que são devidos a Ele, Deus pode trazer para nossas vidas também uma mansão. Talvez a mansão que a gente procure não seja uma mansão material, mas a mansão celestial. Talvez a riqueza que a gente queira não seja a riqueza terrena, mas a riqueza celestial. Então eu convoco a igreja nessa noite a pegar aquele pouquinho que você tem, aquilo que você trouxe, mas não o restinho, porque Deus não quer resto, Ele quer o seu melhor. E nessa noite, devolver para o Senhor. Você pode ter certeza
que a sua colheita será a 10, a 100 e até a 1000 por um. Então, nessa noite eu gostaria de convidar a igreja para estar de pé. A gente vai estar orando pela sua oferta. E a gente quer que você faça a sua parte. O reino dos céus, meus amados, não é conquistado por nossa vontade, mas por nosso esforço. Se você quer ter um pedacinho, um terreninho garantido no reino do céu, plante desde já. Um pouquinho do que você tem, como a sua oferta, ou a devolução daquilo que pertence a Deus, o seu dízimo, você tem que entregar nessa noite. Vamos estar orando nessa hora. Amado Deus, Senhor nosso, nós queremos nessa hora, Pai, Senhor, devolver a Ti aquilo que é Teu. Sabemos, Senhor, que Tu tens muito mais para nos dar, ó Pai. Senhor, tudo que é que Teu nos pertence a Ti, ó Pai. A Tua palavra diz que todos os mistérios, todas as riquezas, todas as pratas e ouros pertencem a Ti. Pai amado, que saibamos nessa hora Te honrar com aquilo que nos custa. Pai, que sejamos como Davi, que comprou ali aquele lote de bois para poder fazer uma festa para o Senhor. Então que possamos dar para o Senhor aquilo que nos custa, Senhor, e que a Tua unção, ó Deus, venha de acordo com o nosso coração. Senhor, sabemos que Tu não queres a oferta, Tu queres o doador, mas que nessa noite possamos doar a Ti, ó Deus, uma oferta de gratidão. Nós Te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Os irmãos podem vir ofertar na casa do Senhor.